Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Achei, obrigado. Desculpa, irmãos, a Maria está procurando meu óculos, está aqui comigo. Não sei quem está ficando velho, eu ou ela? Sou eu que tenho que pedir para ela. Muito bem. Agora de óculos é Mateus, desculpa, estou brincando. É João mesmo. Evangelho segundo João, capítulo 9, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai-te no tanque de Siloé, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus. Você pode dizer: o homem chamado Jesus. Fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai-te ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Somente o tempo. Senhor nosso Deus e Pai, adorado seja o teu nome para todos sempre. Senhor, em nome de Jesus, ser servido e falar com cada um de nós esta noite. Nós dependemos da tua palavra para viver, dependemos da tua palavra para tomar decisões essa semana. Deus, em nome de Jesus, ser servido em falar conosco esta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Este capítulo muito conhecido de quase que todos nós conhecemos bastante esse texto, que é o texto que trata, que narra a cura de um cego, mas é uma cura atípica, é uma cura peculiar, é uma cura um pouco diferente de outras curas de cego que Jesus fez aqui dentro da Bíblia Sagrada da gente ler. Por que eu digo que essa cura é uma cura atípica, é uma cura diferente das demais? Porque primeiro a gente não vê aqui um cego pedindo para ser curado, a gente não vê um clamor como o cego Bartimeu. Bartimeu é filho de Timeu, né? Bar significa filho dele. Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o atendeu e o curou. Não, nós não vemos essa cena. Portanto, que ela já fica, a atipicidade dessa cura já começa por aqui. Eu queria extrair desse texto, de uma maneira bem sucinta, 4 princípios, 4 verdades que a gente aprende nessa cura que está registrada aqui. Eu queria primeiro destacar, antes de colocar os 4 pontos, destacar que Jesus na terra, ele veio a fim de apresentar o Pai. Jesus veio à terra a fim de quê? Apresentar o Pai. Então, cada ato, cada pensamento, cada palavra de Jesus aponta para o Pai, porque para isso que Jesus veio. Jesus veio para glorificar o Pai e apresentar o Pai às pessoas. Curiosamente, o Pai se revelara em todo o Antigo Testamento. O Pai se revelou em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nos históricos, nos salmos, nos profetas. Deus se manifestou e nos profetas. Deus se manifesta de uma maneira categórica em todo o Antigo Testamento. Mas parece que, mesmo assim, os homens não entenderam muito bem quem era o Pai. E Jesus se manifesta a nós, trazendo para nós como é o Pai. Então, cada atitude de Jesus aponta: olha, o Pai, ele pensa dessa maneira, o Pai, ele age dessa maneira, o Pai, é assim que o Pai procede. Então, eu queria que a gente, em cada cura de Jesus, em
cada palavra de Jesus, a gente entendesse isso. Está lendo o Evangelho? Jesus está apresentando o Pai a nós. Então, 4 coisas que eu aprendo, 4 princípios que eu aprendo acerca do Deus Pai, enquanto Jesus faz essa cura. A primeira delas é a seguinte, que o versículo 1 diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Eu achei muito paradoxal isso. Jesus viu um cego. Jesus viu alguém que não via, alguém que não podia ver de volta. Jesus estava olhando para alguém que não tinha condições de olhar para ele. O primeiro princípio que eu aprendo de Deus aqui nesse versículo é que, mesmo quando você não vê Deus, isso não significa que Deus não esteja vendo você. Tem situações que a gente não entende nada, a gente não consegue enxergar Deus em algumas situações, a gente não consegue ver Deus em alguns pontos, nós não conseguimos simplesmente enxergar a Deus. Mas a verdade que eu vejo nesse versículo é que, por mais que eu não esteja vendo Deus, Deus continua me vendo. Deus está me vendo. Já foi falado isso aqui hoje à noite. Deus está nos vendo, Deus está me vendo, Deus está te vendo, Deus está contemplando. A gente pensa que Deus não está olhando o nosso sofrimento, Deus está olhando o nosso sofrimento, Deus está olhando a nossa incapacidade de enxergar, Deus está olhando as nossas fraquezas, Deus vê as nossas fortalezas, mas Deus vê as nossas fraquezas, Deus vê os momentos em que a gente acerta, mas Deus também vê os momentos em que a gente erra. Deus vê a nossa glorificação, mas Deus também vê os nossos momentos de pecados, aqueles mais ocultos. Deus vê o tempo todo, e Ele diz: eu vejo com olhos como chama de fogo, ou seja, nada passa despercebido a Deus, absolutamente nada passa despercebido a Deus. Por mais que você não esteja vendo Deus em algumas situações, nunca se esqueça disso. Deus continua te vendo, Deus continua nos vendo. Há um Deus dos céus que vê, e por mais injusto que pareça, e às vezes a gente pensa assim: Deus, isso é injusto. Não é injusto. Deus continua vendo. Um dia, a Bíblia diz isso: Deus vai puxar as rédeas da nação, as rédeas de todas as situações. Um dia, o Deus que está no trono, Ele vai puxar as rédeas da humanidade e vai mostrar como as coisas deveriam funcionar. Há um tempo para todas as coisas, né? Deus está literalmente dando tempo ao homem. A gente vê isso toda a vida sagrada. Mas, por favor, nunca se esqueça disso. Deus vê. Deus vê. Ele não abandonou o mundo, como diz o deísmo. Existem várias correntes errôneas, teológicas errôneas. Uma delas chama deísmo, com D de dado, deísmo. Deísmo. O deísmo diz o seguinte: que Deus criou todas as coisas e Deus abandonou todas as coisas ao seu relento. As coisas, Deus criou os céus e a terra, tudo, estabeleceu ordens, leis naturais, leis físicas, químicas, biológicas, e tudo começou a funcionar. E quando passou a funcionar, Deus falou: agora sigam o destino de vocês, e deixou ao relento. Isso chama-se deísmo. Isso não é uma verdade. Deus continua no controle de todas as situações. Há duas coisas que Deus não dá para ninguém: o controle de todas as situações e a glória devida só e somente só ao seu próprio nome. Deus continua no controle. Por mais que você não esteja vendo Deus, Deus continua vendo você. Eu preciso que você creia nisso. E a gente precisa continuar crendo nisso. Que por mais que a situação pareça caótica, por mais confuso que esteja, Deus continua vendo todas as coisas. E Deus continuar vendo pode ser uma boa notícia para alguns, mas pode ser uma péssima notícia para outros. Porque o Deus que vê, Ele vê tudo o tempo todo. Tudo o tempo todo. Para eu pecar, eu tenho que pecar na presença de Deus. Forte isso, não? Nós pecamos deliberadamente na presença do Altíssimo, porque ninguém escapa da sua presença. Isso gera temor ao meu coração. Temor ao meu coração. A primeira verdade que eu aprendo dessa
cura milagrosa que Jesus fez foi exatamente essa. O Jesus viu aquele cego. Jesus viu alguém que não tinha condições de vê-lo. Por mais que você não esteja vendo, Deus está vendo você. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto está no versículo 2, que diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A segunda coisa que eu aprendo aqui como princípio dessa cura, irmãos, é um conselho também. Pare de procurar culpados para a sua situação. Pare de procurar culpados. Aqueles homens viram o homem cego e foram logo perguntar para Jesus: quem que pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Olha que pergunta capciosa. Quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Ora, como ele poderia pecar para nascer cego? Isso aponta para duas coisas. Uma teoria que diz que havia possibilidade de pecar no ventre materno, e a outra possibilidade é a reencarnação, de ele ter vivido uma vida anterior, ter pecado, e naquela vida ter vindo para pagar um pecado. São essas duas possibilidades de crença, quando ele faz uma pergunta capciosa dessa para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse dessa forma certa? E Jesus arrebata todos os dois, categoricamente diz: nem ele, nem os pais dele, para que nascesse assim. Os pecados, irmãos, são cometidos conscientemente sem vida, depois que nós crescemos e atingimos a idade da razão. Nós nascemos, crescemos, e a idade da razão varia de criança para criança. Já na primeira infância, a gente tem condições de pecar. Já na infância, pelo menos, a gente tem capacidade de pecar, pelas nossas próprias escolhas. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje. Então não procure culpados para a sua situação. Não procure culpados para esse homem ter nascido cego. Ele nasceu cego, ponto. Mas a gente quer procurar justificativas, e em geral, jogar para terceiros. Há coisas, irmãos, que a gente sofre por intempéries da natureza, por um defeito de congênito, de má formação. Há coisas que a gente sofre por consequência de morar na América Latina. Há coisas que a gente sofre por ter o presidente ou a presidente, o prefeito, o governador que tem. Há coisas que a gente sofre por ter o patrão que tem. Há coisas que a gente sofre por ter o pastor que tem. Há coisas que a gente sofre por ter um marido que escolheu para casar, a esposa que escolheu para casar, e que depois não presta mais. Escolhe antes, faz suas escolhas, paga o preço, escolhe, faz a escolha errada, depois quer botar culpa em alguém. Há coisas que a gente erra, irmãos, e a gente sofre. Há coisas que a gente é vítima, mas há coisas que a gente escolheu. A gente fez uma opção errada. E o que a gente está passando hoje é consequência dessa escolha errada. Então tem que bater a bola no peito e começar: peraí, como é que eu vou resolver isso? Fala para diante do Senhor, e Deus tem uma solução. Não se precipite também. Tem coisas que nós sofremos como consequência de coisas que não fizemos, mas outras são simplesmente pagamento de uma fatura que nós adquirimos. Eu preciso dizer isso. Nós fizemos a escolha errada, mas eu glorifico a Deus que para cada uma dessas situações Deus tem uma solução maravilhosa. O que conforta a vida do crente é exatamente isso. O que difere o crente daquele que não crente é isso. Ainda que a situação seja mais enrolada do mundo, Deus é especialista em desfazer rolos, desfazer os nossos rolos. Glória a Deus. Mas a gente precisa entregar para Ele. O que a gente precisa fazer é falar, é ter hombridade. Alguns talvez tenham hombridade pela primeira vez na vida, de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fiz uma escolha errada, mas por favor, conserta a minha vida, tira o que precisa ser tirado, acrescenta o que precisa ser acrescentado, mas eu quero caminhar contigo até o fim dos meus dias, glorificando ao teu nome, Senhor. O teu nome na minha vida, a minha vida, os meus filhos, a minha genealogia, o meu futuro, tudo de hoje em diante será teu, para o teu louvor e para a tua glória. Não sei como o Senhor vai resolver esse rolo, mas eu confio que o Senhor tem uma solução maravilhosa que está escondida no Senhor. Amém, irmãos? Isso para a gente também não viver desesperado.
que ele nascesse assim: pare de procurar culpados. Pare de procurar culpados. Viva o melhor de Deus. Procure a Deus. Faça a pergunta a Jesus. E Jesus já está te respondendo: filho, nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas isso é para que se manifeste nele a glória de Deus. Eu quero crer, irmãos, que a tua situação, por mais difícil que seja, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida, na tua história. Nessa situação difícil, o nome do Senhor de alguma maneira vai ser glorificado. Basta a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que mais? Como é que diz o versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Então, primeiro, mesmo quando você não vê Deus, Deus continua vendo você. Claro, isso no texto. 2, pare de procurar culpados para a sua situação. Entregue a tua situação para o Senhor. Já chega, já procuramos culpados por muitos anos. Tem gente que passa a vida inteira aqui, tem gente que embranquece os cabelos, procurando culpados para as situações. Não faça isso, não perca mais tempo. Entrega ao Senhor esse caminho, amém? Sabe por quê? Porque Jesus vincula esse versículo a uma outra sentença muito interessante, que ele fala assim: nem este pecou, nem os seus pais para que nascessem cegos, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha o que ele fala depois, versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Não perca tempo procurando culpados. Entregue ao Senhor e faça alguma coisa para o Senhor. Para de perder tempo. Ei, preste muita atenção. Ministério tem tempo para ser exercido. Chamada tem tempo para ser obedecida. Você acha que Deus vai te esperar a vida inteira? Tem gente que já ouviu a voz de Deus. Tem gente que sabe: eu tenho uma chamada para isso, eu tenho uma chamada para isso. O meu coração se inclina para isso na obra de Deus, se inclina para aquilo. Só que eu queria te dizer uma coisa: o tempo está passando e o tempo acaba. Os cabelos se embranquecem, as forças vão embora. E aí a gente vai virar um velho rancinza depois. Eu tinha uma chamada missionária. Irmão, perdeu tempo. Tem prazo de validade. Ministério tem prazo de validade. Jesus foi muito claro quando disse isso. Ele falou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. E a noite é a doença, a noite é a velhice, a noite é a crise financeira, a noite é a morte do marido, a morte da esposa, a noite pode ser um monte de coisa. A noite vem em quem ninguém mais pode trabalhar. Então, pelo amor de Deus, saia do banco de reservas. Deus, de repente, está sendo muito claro. De repente, essa palavra tem um certo muito definido hoje. Muito definido hoje. Jesus, ele foi categórico nisso. Chamada tem prazo de validade. Ou você abraça a missão, irmão, e para de dar desculpas para Deus, ou você vai envelhecer e vai se lamentar porque não obedeceu a voz de Deus. Não é verdade, pessoal? Que pena. Meu irmão, eu não quero pagar essa fatura não. Eu tenho que te dizer isso, que eu quero dormir essa noite. Eu quero dormir essa noite em paz. Mas eu preciso te dizer isso: ministério, vocação, chamada tem prazo de validade. E a tua pode estar assim, muito próximo. A noite pode estar chegando. Não quero assustar ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte, porque participar da vocação, daquilo que nós somos chamados, irmãos, é um dos maiores privilégios que a gente tem na vida, irmãos. Eu costumo falar assim, a minha esposa já até me repreendeu quando eu falo isso.
Ah, você é médico? Sou médico nas horas vagas. Eu falo assim, ela me repreende, mas você é médico a maior parte do seu tempo. Mas Deus sabe do meu coração que a minha profissão hoje, irmãos, é o que me dá o sustento e provavelmente vou trabalhar nela até o fim dos meus dias. Mas Deus sabe do meu coração que já é secundário após aquilo que Deus me chamou para fazer. Aqui dentro de mim, eu sei quais são as minhas prioridades. Eu quero dizer sim ao chamado que Deus colocou. Quer seja em Porta Formosa, quer seja no Nordeste brasileiro, quer seja na região ribeirinha, onde quer que seja. Eu só quero uma coisa, irmãos, eu quero envelhecer um dia e poder dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Isso eu quero poder dizer. Isso eu quero. Nada acontece. Dispõe-te. É um tipo de cegueira isso. Mas aquele que abre os olhos está aqui hoje, essa noite. Está aqui essa noite. Essa não estava nem no script. Glória a Deus. Mesmo quando você não vê Deus em situações, Ele continua te vendo. 2, pare de procurar culpados para a sua situação. Há um tempo para o trabalho do Senhor. Não deixe esse tempo esgotar. Sai do banco de reservas. 3, versículo de número 6, diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo e untou os olhos do céu. Nossa, que coisa estranha. Quando eu disse que esse milagre ele era atípico, é por causa disso. É um milagre diferente, né? Jesus podia falar, igual o outro, disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar livre. Quero ser livre. E ele foi livre. Ou podia traduzir, ele está dizendo: glória a Deus. Ou podia colocar a mão nos olhos do cego, como fez aquele outro, e ele voltou a ter vistas. Não é isso? Jesus podia ter feito isso. Mas Jesus fez esse milagre, quis fazer esse milagre de uma forma diferente. Se liga, preste atenção. Deixa eu conhecer. Mas é crente. Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos dele e fala assim: vai lavar-te no tanque de Siloé, ou Siló. Siló no Antigo Testamento é o enviado. Siló é Jesus. Não tem tempo para desenvolver isso aqui, mas Siló, lá nos profetas, é o enviado, aquele que seria enviado. E os profetas, quando falavam de Siló, estavam apontando para o Messias, o Jesus. Vai lavar-te no tanque do Messias. Lava-te no tanque do Siló, do enviado. E é só nesse sangue que a gente consegue purificação. Esse é o único que consegue purificar mesmo. Esse é o único que consegue fazer isso. Siló, o enviado de Deus. Ele fez lodo. Eu fiquei pensando, por que ele fez lodo? A Bíblia diz no primeiro versículo que ele era cego de nascença. Cego de nascença. Um cego de nascença já não tinha nem mais cavidade, não tinha nem mais olho, ele era aquela coisa funda, que não enxergava mais. Eu penso que, não está escrito isso. Quem sabe que foi do mesmo pó que Deus fez o homem, desse mesmo pó ele fez um olho novo para ele. Quem sabe? Jesus não pode ter feito isso? Não pode. Colocou um lodo no olho dele e falou assim: agora vai lavar o olho no tanque de Siloé. E lá foi ele, cego ainda. Curioso isso. Mandou um cego lá se lavar, e o cego foi, né, caçando onde é que é o tanque de Siloé. E foi até lá no tanque de Siloé. Chegou lá, lavou os olhos e voltou vendo. Muito curioso esse milagre. O que eu aprendo aqui, irmãos? O que Jesus tem para fazer, Ele vai fazer quando quiser e do jeito que Ele quiser. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus tem para fazer, Ele vai fazer quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser. A nós cabe tirar o cavalinho da chuva. A nós cabe
assentar um pouco a bola e achar menos do que a gente é. A nós cabe reconhecer a soberania dele. Porque ele diz o tempo todo na palavra que a obra é dele, ele é soberano. E é muito fácil, irmãos, a gente cantar isso em verso e prosa, de que ele é soberano, tu és soberano sobre a terra. É muito fácil cantar que ele é soberano, mas quando Deus demora um pouquinho, dentro do nosso conceito, a gente fica desesperado, a gente vai largar a igreja, a gente vai largar Jesus, a gente começa a dar sinais de que não conhece Jesus, irmãos. Ele vai fazer o que tiver que fazer, quando quiser e do jeito que ele quiser, e se quiser fazer. Ou a gente crê em Jesus nesse nível de soberania, ou a gente para de brincar de ser crente, irmãos. Ou a gente entende que Deus é soberano mesmo para fazer se quiser, quando quiser e do jeito que quiser, ou a gente para de brincar de ser crente. Porque até quando a gente vai querer ditar as regras para Deus? Até quando a gente vai ficar ansioso? Porque Deus fez ou não fez alguma coisa? Quando a gente entrega uma promissória, entrega a vida na mão do Senhor, a gente diz que entregou a vida na mão dele, a gente deixou ele conduzir. O máximo que vai acontecer comigo é eu morrer. Se eu morrer, eu vou estar com ele. Então o que ele vai fazer? Quando vai fazer? A mim cabe orar, a mim cabe clamar, a mim cabe isso. Mas o fazer e o efetuar não está na mão do homem. Está errado quem está dizendo isso para você. O que está faltando em você é fé, o que é falta de fé é o pecado. Só. Irmão, há um Deus no trono. Há um Deus no trono. Aleluia. É claro que precisamos ter fé. É lógico que precisamos de fé. Lógico. A dinâmica do crente é toda na fé. A gente crê em Deus. Mas dizer que Deus vai fazer daquilo que nós temos, irmãos, Ele é Senhor, nós somos servos. Ele manda, nós obedecemos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Criador, nós somos criaturas. Aleluia. A gente precisa entender o nosso lugar também. A gente precisa entender. Porque é por falta de compreensão nisso é que tem aumentado o número de super descrentes. Há uma geração de super crentes. Eu sou cabeça, eu sou cauda, eu estou por cima, eu estou por baixo, eu nasci para vencer, eu estou sempre em cima. E começa a se frustrar, porque os anos vão passando, e ele vê que isso não é uma verdade. Não é uma verdade bíblica para ser vivida, não é uma doutrina bíblica para ser vivida. Muito pelo contrário. Se fosse assim, Paulo teria morrido em pecado. Tiago, que morreu por uma lança, não teria morrido em pecado. Muitos outros homens de Deus que deram a vida pelo Evangelho de Cristo, o meu avô e muitas outras pessoas estariam em pecado. Agora, eu que sou bom nessa geração, eu que descobri agora como é que funciona. Não, irmãos, hoje a gente coloca Deus no lugar de Deus e nos colocamos no lugar nosso. Uma coisa não vai fluir para a gente, e a gente vai ter mais uma geração de frustrados, de gente amarga, azeda dentro da igreja, porque não conhece a Deus e nem a sua forma de agir. Fica sempre expectante por um Deus que criou na própria cabeça, que fantasiou. Mas o Deus da Bíblia é o Deus soberano que faz quando quer, do jeito que quer e se quiser fazer. Amém ou não? Amém. Que nos cabe orar, pedir, esperar em Deus. É isso que nos cabe nesse latifúndio. Essa é a parte que nos cabe. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus poderia fazer. Jesus, ele fez o mesmo milagre, curar um cego, de diversas maneiras diferentes. Porque isso tirou das nossas mãos o quê? O que Jesus faz quando cospe no chão e coloca lodo nos olhos do cego? Jesus tira das minhas mãos e da tua a caixinha dele, de dizer assim: Jesus cura cego assim. Não, ele cura cego, ele cura assado também. Ele diz ao cego: vai, você está curado. Ele bota a mão no olho do cego e faz assim. Aí o cego: está enxergando? Ele: mais ou menos. Ele: peraí. Aí ele coloca a mão de novo. E agora? Agora eu estou vendo, como ele fez com os cegos. Mas ele também pode cuspir no chão e fazer lodo e mandar se lavar no tanque de Siloé. Ele faz do jeito que ele quiser. Aleluia! Como ele quiser. Ele é Senhor. Nós somos. Se eu fosse você, eu dava uma pausa aí.
eu ficava ali. Quando Jesus faz isso, Ele tira da minha mão a caixinha em que eu coloquei Jesus. Eu ficava dizendo: Jesus age assim, Jesus age assado. Não, Ele age do jeito que Ele quer. Até na distribuição dos dons, não está lá escrito em Atos, em 1 Coríntios capítulo 12? Quer ver? Acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, acerca dos dons espirituais, não quero, diz o apóstolo Paulo, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados por ídolos mudos, conforme eles guiados. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus e Pai que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga: para o que for útil. Para o que for útil. Vou repetir: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 8: porque a um é dado o Espírito, é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilha, a outra a profecia, a outro os dons de discernir os Espíritos, a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como é que é a distribuição dos dons na igreja? Número 1, para o que for útil. Não é porque eu gosto desse dom, é útil, Deus pode dar. Critério número 2, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Ele que manda. Ele continua no trono. Ele continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Nunca vai perder esse status. Nunca. Nunca. Entenda a soberania de Deus. Jesus podia fazer como quisesse, e Ele fez como quis. Vai lavar-te no tanque de Siloé. E por fim, a quarta verdade que eu aprendo, a primeira verdade que eu aprendo nesse texto: mesmo quando você não vê a Deus, Deus continua vendo você. Verdade número 2: pare de procurar culpados para a sua situação. Há um tempo para trabalhar. 3: o que Jesus tem para fazer, Ele fará quando e como quiser. Então, quem sabe alguém vai mudar a sua vida de oração hoje. E por fim, o quarto princípio que eu aprendo aqui e último está no versículo de número 7 e no versículo de número 11. Versículo de número 7 diz assim: e disse: lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta: você está disposta a obedecer ordens absurdas de Deus? Como é que você cospe no chão, cuspe com lama no olho do cego? Você quer humilhar o cego? O que você quer? O que você está pretendendo aqui? E diz assim: vai lavar-te nos tanques de Siloé. O bichinho vai trôpego lá dela até achar o tanque, e tinha que ser no tanque de Siloé. Havia outros tanques, tanque de Betesda, você conhece a história ali. Havia outros tanques, mas tinha que ser no tanque de Siloé, o tanque do enviado. E ele foi enviado ao tanque do enviado, que é Jesus. E ele foi até lá, lavou. Isso tem um princípio espiritual, irmãos, que esse princípio talvez explique muita coisa errada que está acontecendo com a gente. Tem um princípio escondido aqui. Sabe o que é, irmãos? Que essa ordem aparentemente absurda fez um teste extraordinário com esse homem, o teste da obediência.
Diz a Bíblia que ele foi cego. Jesus aparentemente piorou a situação dele. Além de cego, com olho sujo, com lama nos olhos. Parece que às vezes Jesus deixa a situação piorar um pouco. Lembra de Lázaro? Ele estava doente. Aí chega lá alguém fala: olha, aquele aqui, não, mas teu amigo, ele está doente, enfermo, quase à morte. Ele não, está registrado. Obrigado, estamos juntos. Passaram 4 dias. Aí ele morre. Parece que a situação piorou. Parece que quando a gente encontra Jesus, algumas coisas pioram. Quantos têm vivido isso? Parece que depois que a gente encontra Jesus, algumas coisas pioram. Mas não parece não, é verdade. Desculpa. Não sei se foi para isso que você veio a esse culto. Mas eu queria te dizer isso. Às vezes a gente encontra Jesus, a nossa vida piora em algum aspecto. A perseguição aumenta. Mas deixa eu falar como Jesus dizia: é mistério que isso aconteça. Porque a diferença não está em aumentar ou diminuir a prova. A diferença é a companhia que a gente tem agora. Precisa prestar atenção na companhia que a gente tem. Lembra daquela ilustração de que é aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Quem não quer aceitar Jesus? Quem não quer aceitar Jesus? Jesus é tudo de bom. Eu quero aceitar Jesus. Mas o que significa aceitar a Jesus? É como se você estivesse no carro e você está aqui, entrou no carro, está aqui dirigindo e de repente você encontrasse Jesus andando a pé. Você dissesse: Jesus, quer uma carona? Ele: que gentil, quero sim. Aí você vai abrir a porta do restaurante e Jesus fala: não, eu quero dar uma olhadinha na sua mala. Na mala? Aí você desce do carro, abre a mala do carro e Jesus dá uma olhada e fala: tira isso daqui, tem muita coisa. Você olha assim e fala: estou oferecendo uma carona. Ele fala: mas tudo bem, o que eu não faço para ter Jesus no meu carro? Né? Aí tira algumas coisas que ele mandou tirar, bem estranhamente, né? Aí pronto, fechei, está tranquilo. Eu volto lá, sento no carro lá e começa. E Jesus fala: não, eu quero sentar no banco do motorista. Aí você fica meio constrangido e fala: mas tudo bem, Jesus. Você vai para o banco do carona, você vai, bota o cinto, não fica no carona. Aí Jesus senta no banco do motorista. Aí Jesus começa a dar ré e para frente, e fala: não, Jesus, eu estou indo para lá, eu sei, mas eu quero ir para lá. Isso é aceitar Jesus. É deixar ele entrar na nossa vida e mudar o que tiver que ser mudado. Entrar na nossa casa e disser: não, esse site você não acessa. Se você quer vir acompanhando nesse site, você de hoje em diante acabou. Morreu esse site para você. Não, esses programas que você está vendo, não, acabou. Vende essa televisão, se você não tem controle, quebra essa televisão se você não tem controle. Mas se você quiser andar comigo, vai ter que ser assim. E você vai andar para a direção que eu te conduzi. Agora você não tem mais que querer. É Jesus que vai dizer para onde você vai, para onde você vem, que horas você dorme, que horas você acorda. É Ele que vai tomar as rédeas da situação e da nossa vida. Isso chama-se obediência. E esse cego fez exatamente isso. A Bíblia diz que ele foi cego, ele lavou os olhos ainda cego, e diz a Bíblia que ele, depois que lavou, quando ele voltou vendo. Obediência. A obediência, a bênção de Deus. Diga comigo: a bênção de Deus. Diga mais forte: a bênção de Deus está atrelada à obediência. Está atrelada à obediência. 10 leprosos, homens que, leproso, alguém que olhava para um leproso, saía correndo, não queria nem estar perto dele. E o próprio leproso, segundo está escrito em Levítico, o próprio leproso tinha a obrigação de andar na rua dizendo: imundo, imundo, imundo. Sabe o que é isso? Que humilhação. Ele estava todo coberto de lepra e ele tinha que avisar os outros: afaste-se de mim que eu estou passando. Imundo, imundo, imundo. As pessoas iam abrir um caminho para ele passar. Que humilhação, irmãos. 10 leprosos. Por que eles tinham 10? Porque eles andavam em bandos, porque eles eram rejeitados pela sociedade. Eles davam apoio um ao outro. E eles falaram: Jesus, se você quiser, você pode nos purificar. Ele disse: sim, vai e mostra-te ao sacerdote. Porque aquele que tivesse lepra e fosse curado tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote era meio médico, era meio guru, era meio um monte de coisa. Então, ele que
dava as regras, nem o juiz, tinha um monte de funções do sacerdote. Mas ele dava as regras para você realmente estar curado e voltava para o convívio social. Jesus deu uma ordem para eles antes de curá-los: vai e mostra-te ao sacerdote. Peraí, mas só vai se mostrar ao sacerdote quem já está curado. Mas eles obedeceram. Quando eles viraram e foram em direção ao sacerdote, instantaneamente a Bíblia diz que eles foram todos curados, limpos. 9 não entenderam toda a mensagem, foram se apresentar ao sacerdote, fizeram o que Jesus mandou. Mas um deles falou: ele não falou isso, mas na versão minha seria assim: é ruim. Esse aqui me curou, eu vou me mostrar. Esse é o sacerdote. E voltou para o sacerdote: não, você é maior que o sacerdote, é você que eu quero. Aí Jesus: uau, alguém entendeu a mensagem. Mas todos eles foram curados por uma palavra: obediência. A bênção de Deus está atrelada à obediência, irmãos. A bênção está atrelada à obediência. A maldição está atrelada à desobediência. Muito misticismo evangélico em cima de bênção e maldição. Depois que Marilyn Hinckley escreveu Bênção e Maldição lá na década de 80, aquele livro questionável, para não dizer outro termo mais forte, aquele livro altamente questionável. Depois que ela escreveu aquelas coisas, começou uma onda de bênção e maldição. Bênção e maldição é muito simples. Olha, nada dessa mão, nada dessa. Muito simples. Bênção e maldição. Bênção está ligada à obediência, maldição está ligada à desobediência. Acabou o assunto, não tem mais nada que falar sobre isso. É só isso. Aqueles que estão obedecendo ao Senhor estão debaixo da bênção. E o que é bênção? Bênção é potencial para o sucesso. O que é bênção? Potencial para o sucesso. Se você tem a bênção de Deus, você tem um potencial para crescer, potencial para fazer, para ser batizado no Espírito Santo, potencial para ganhar a família para Jesus, potencial para fazer um monte de coisa. Se você não tem a bênção do Senhor, você tem a maldição sobre você. É isso, é simples. É simples. E o que é maldição? Fantasmas? Não, maldição é potencial para o fracasso, potencial para dar errado. É só isso, irmãos. Chega de misticismo gospel. É simples. O que define uma coisa e outra chama-se obedecer. O abecedário do crente não é ABCD, é obedecer. E não acrescenta mais. A quarta lição é essa: a nós cabe obedecer. Porque se a gente não obedecer a palavra, irmãos, a gente vai estar, como o apóstolo Paulo diz, recalcitrando contra os aguilhões, resistindo a uma coisa que é tão gostosa, que é tão simples, que é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E a segunda coisa que este homem fez, está no versículo 11. Uns diziam: é este, olha, esse aqui é aquele sério, não é ele, parece com ele. Versículo 9. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele disse, e respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. A nós cabem duas coisas. Número 1, obedecer. Deus falou muito claramente às vezes para nós, mas dele falar até a gente obedecer, às vezes é um tempo longo demais. Às vezes isso leva anos e a gente só perde tempo. E a segunda coisa que nos cabe é reconhecer aquele que fez aquilo que fez por mim, por nós, por você. Quem fez isso? O homem chamado Jesus. Poxa, rapaz, você está mudado. Paulo, você andava de moto aí, subindo e descendo, né? Você andava de moto subindo e descendo o complexo, lembra? Mas na verdade a tua vida só estava descendo, você pensava que estava subindo. Você está aqui, bonitão, diácono na casa de Deus. O que aconteceu? O homem chamado Jesus. Está aqui, testemunho vivo. O homem chamado Jesus. Foi ele que fez isso. Ele que fez isso na minha vida. Ah, meu irmão,
Eu preciso reconhecer o que Jesus fez na minha vida. Eu preciso reconhecer aquilo que Ele fez na minha vida. Deixar de reclamar aquilo que Ele não está fazendo. A perceber que Ele é soberano e começar a perceber aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo. Ele está desenhando uma linda história na minha vida hoje, neste dia. Muitas lições a gente aprende com essa cura maravilhosa, com essa cura espetacular, esplendorosa. Muitas coisas a gente aprende. Eu queria que você levasse essas lições para o teu coração. Mesmo quando você não vê a Deus em determinadas situações, Deus continua vendo você. Pare de procurar culpados para a sua situação. Não foi você, não foi, às vezes não foi nem você, nem seus pais, nem foi. Mas deixa para lá os culpados. O que importa? Se alguém contraiu AIDS, se fez uma escolha errada, se contaminou com sangue contaminado, o que importa é que ele está doente, precisa de ajuda, precisa de um abraço, precisa de um beijo, precisa de remédio. Para que a gente vai querer saber da vida da pessoa? Aleluia. Abraça, porque a graça só abraça, só agasalha, só traz para perto. É disso que as pessoas precisam, é disso que nós precisamos. Chega de procurar culpados para as situações. Meu casamento está acabando por causa disso, por causa disso. Para de procurar culpados. Entrega na mão daquele que pode resolver. Aquele que pode resolver todas as causas, todas as coisas. O que Jesus tem para fazer, Ele fará quando, se e como quiser. Está nas mãos dele e não nas minhas. Por fim, a nós cabe, número 1, obedecer a sua palavra. E 2, reconhecer o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, o que Ele fez por cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus aplique aí essa palavra ao meu coração, ao teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra falou no coração de alguém. Se você quiser oração neste momento, por um motivo qualquer, que está aí no teu coração, eu fui tocado por essa palavra. Essa palavra veio. O Senhor falou que essa palavra talvez tivesse o CEP definido. O CEP era o meu, era do meu endereço. Eu queria receber uma oração esta noite. Ou alguém veio aqui hoje assim e não tinha a menor ideia de que o Senhor ia te fechar hoje, alguma flecha de amor no teu coração, e você quer entregar a tua vida a Jesus a partir de hoje. Deus vai fazer uma revolução na tua vida, como tem feito na vida de muitos aqui.